Oi, gente! Vou aguardar um pouquinho vocês entrarem para poder começar essa live. A live, o título é Revelando Meus Segredos. E hoje eu vou contar 2 segredos para vocês que eu estava guardando desde meu negativo em novembro do ano passado. E o outro segredo é sobre algo que aconteceu comigo no mês passado, que eu também não contei para vocês. Eu queria ter falado nas férias, mas não deu, porque era coisa assim, um pouco desagradável, né? Eu não queria estragar minhas férias. Mas agora eu vou contar tudo para vocês. E em primeiro lugar, queria pedir para vocês mandarem aí um monte de coraçãozinho para mim, por favor, meninas e meninos, para poder chamar mais gente para a live e mais gente poder entrar aqui no meu perfil, acessar. Obrigada, meninas, pela ajuda de vocês. Gente, eu não fiz os 30 stories hoje, porque eu achei mais fácil eu vim fazer essa live aqui. Então, eu vou começar contando para vocês sobre a minha TEC negativa. Então, já vou falando de cara o que aconteceu, gente. Como eu já tinha contado nos meus stories, teve 2 causas para o meu negativo. Uma causa física, que pode ter sido, provavelmente foi, e uma causa emocional. Eu vou só desativar os comentários aqui, que eu quero falar direto, e aí depois eu vou abrir aqui para perguntas, vocês perguntarem o que vocês quiserem, vão pensando aí o que vocês querem perguntar, ou algo que vocês queiram falar comigo. Então, tô aqui, gente, para ajudar vocês, e vocês me ajudam também, né? Então é isso, gente. A minha TEC negativa teve uma causa emocional. Vou começar falando disso. A causa emocional, eu não posso assim contar para vocês, porque é uma questão muito pessoal e envolve outras pessoas também, é meio complicado, né? Então eu vou guardar esse segredo. Eu e meu terapeuta sabemos desse segredo. Mas a causa física foi o seguinte, gente. Eu peguei Covid. Eu acho que foi na semana da minha transferência. Eu não sei, a gente não sabe como é que pega esse Covid, né? Eu fiquei esse tempo todo, passou a pandemia, tudo, e eu nunca tinha pego Covid. E essa cepa do Ômicron, infelizmente, me pegou. Eu fiquei assim, eu tomei todos os cuidados, vocês viram, né? Que eu tava focada na TEC. Então eu deixei de sair para os lugares, deixei de fazer várias coisas para me preservar, para não pegar Covid e tudo. E infelizmente eu acabei pegando Covid. Então, quando eu cheguei, até o dia da transferência eu tava ótima, assim, não tava sentindo nada. Quando foi um dia depois da transferência, eu acordei já com dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito, muito forte. Aí eu fiquei meio assim desconfiada, gente, será que eu peguei Covid? E aí eu tinha um teste aqui, né, aqueles que a gente compra de farmácia, sabe? E aí eu fui, fiz esse teste e deu positivo. Gente, eu ficava assim, tipo, fiquei uns 5 minutos olhando o teste, porque eu não acreditava que eu tinha pego Covid, mesmo com todos os cuidados que eu tava tendo, né? E justamente na semana da minha transferência, né? Então, é isso. Eu acho que isso interferiu muito, né, na implantação do embrião. E, infelizmente, assim, quando eu peguei Covid, eu conversei com meus médicos e eu já mais ou menos sabia que podia dar negativo por causa disso. Tem pessoas que não interferem nada, né? Mas, pra mim, interferiu. E eu senti também, uma coisa que eu senti,
uma cólica muito, muito forte. Tipo assim, no primeiro dia depois da transferência, no primeiro e no segundo dia. Então eu já fiquei assim com muito medo, né? Aí testei positivo pra Covid, só que assim, eu tive sintomas leves, né? Eu tive dor de cabeça, tive um pouco de dor de garganta, um pouco de tosse. E o que foi mais forte mesmo foram as dores no corpo. Muita, muita, muita dor no corpo mesmo. E tive febre também. Mas ficou assim, esses sintomas uns 3 dias. E depois foi melhorando. Foi passando aos poucos, né? Então, esse foi meu primeiro segredo. Meu segundo segredo foi sobre o meu pós-negativo. Né? Depois do Covid eu fiquei bem, tudo, passei o ano novo bem, tudo. Mas quando chegou em janeiro, gente, eu fiquei muito doente. Fiquei muito doente mesmo. Depois do ano novo. Eu fiquei uma semana com a crise alérgica muito forte. E depois, na semana seguinte, eu fiquei com a dor de garganta muito forte. Essa crise alérgica, eu nunca tinha tido uma crise alérgica desse jeito na minha vida, gente. Foi, assim, terrível. E dor de garganta, assim, já tinha uns 5 anos que eu não tinha dor de garganta. E foi muito forte. Tipo, de ter que trocar de medicação, porque a medicação não tá funcionando, entendeu? E aí eu tive que ir pro hospital, tomar medicação. Foi, assim, terrível, né? E, assim, meu terapeuta, né, ele fala isso, que muitas vezes as questões emocionais vão para as questões físicas, né? Então, tipo assim, se a sua mente não tá bem, então seu corpo acaba ficando doente, né? Acaba ficando mal também. E eu acredito nisso, né? Tanto que eu acho, como eu já contei até nos meus stories pra vocês, que a questão da não gravidez está mais relacionada com a parte emocional do que a parte física, né? Apesar de que a gente tem que tratar a parte física, né? Tem meninas que têm endometriose, tem ovários policísticos, tem baixa reserva ovariana, tudo isso realmente existe. Mas a questão emocional é importante a gente tratar essa questão na terapia, gente, porque a gente tem que desbloquear essas questões emocionais para poder ter a nossa gravidez, porque interfere muito, muito mesmo. E então eu conversei com meu terapeuta nesse período de janeiro, né, que eu tinha ficado doente, e ele me falou uma coisa bem interessante, assim, que a alergia que eu tive poderia estar relacionada a algo que eu não queria ter contato, né? Porque a pele, né? A gente não quer ter contato com alguma coisa. E a dor de garganta relacionado a algo que eu tava difícil de engolir, né? Então, travou minha garganta. Não conseguia praticamente nem comer direito, só coisa mais líquida e tudo. Beber água, assim, até para beber água era bem difícil. E realmente, ele falou uma coisa muito certa, porque foi justamente em janeiro que eu tive uma lembrança da minha gravidez anembrionada, que foi o meu diagnóstico da gravidez anembrionada foi em janeiro de 2022, ou seja, eu tinha completado exatamente um ano, né, do meu diagnóstico, e tem tudo a ver, né? Aquelas lembranças e tudo, quem passou por isso, né, sabe. Quem passou por perda gestacional sabe como é que é. E essas lembranças ficaram muito fortes, né, nesse período. E eu fiquei muito mal, né. E aí o corpo acabou adoecendo, né, por causa disso. Faz totalmente sentido, né. Vocês não acham, meninas? Manda os coraçõezinhos aí pra eu saber o que vocês acham. Então, é isso. E aí eu fiquei, né, essas 2 semanas com alergia e tudo, e uma semana com alergia e a outra semana com dor de garganta. E também, o que acontece, o meu período da perda foi de janeiro
de 2022 a março de 2022. Durou 2 meses, porque eu só fui fazer a mil em março, entendeu? Então, todo esse período foi um período de muito sofrimento para mim, né? Então, muitas lembranças ruins mesmo. E acabei adoecendo, né? Mas, graças a Deus, passou. Depois, vocês viram aí, né? Tirei férias, descansei. Foi ótimo, melhorei bastante. Já tô bem, graças a Deus, tá tudo bem agora. Então, meninas, aí é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Essas duas revelações, né? Daqui a pouco eu vou abrir as perguntinhas pra vocês, pra poder obedecer o tempo aqui, né? Que eu falei que eu ia ficar só 15 minutos, então tô contando aqui, tô dentro do tempo ainda. Então, gente, eu queria deixar também, aproveitando as indicações que eu sempre faço aqui, dos meus médicos, que são maravilhosos, inclusive eles estiveram, assim, me ajudando nesse período agora de janeiro, né, que eu passei essa situação difícil, né, 2 semanas doente, e eles me ajudaram muito, agradeço meu médico, Dr. Gustavo Nardini, minha médica da acupuntura, doutora Ana Paula Huang, minha nutricionista, doutora Betina Moritz, e meu terapeuta, Tiago Fabres, que eu já falei bastante dele aqui. Eles me ajudaram muito, e Tiago me ajuda demais, gente. Ele fala comigo e me ajuda, me orienta, né? Então, é muito bom ter essas pessoas maravilhosas me ajudando no meu tratamento. E uma pessoa também especial que eu queria falar aqui hoje é Rafa, embriologista, lá da Mater Prime, Mater Lab. Assim, eu aprendi muita coisa com ele, sabe, gente? Aprendi não só com ele, com todos os meus médicos. Eu passei, assim, tipo, 1 ano e meio, mais ou menos, vendo todo dia os stories dele, para poder aprender as coisas. E agora eu tô aqui passando tudo que eu sei para vocês. Tem coisas assim que eu sei, que eu nem lembro que eu sei, porque é bastante coisa mesmo. Então, eu tô aqui para passar essas informações para vocês, compartilhar meu tratamento. Tô aqui também para dar força para vocês, meninas tentantes. Muitas vezes a gente precisa de uma palavra, né? De força. Uma das meninas falou até comigo hoje, né? Dizendo, eu queria que você estivesse aqui perto de mim, que ela mora em outro local. Aí eu falei, amiga, eu tô de coração aqui, tô em pensamento, que ela vai fazer coleta essa semana. Então, assim, a gente dá força uma para outra, né? É muito importante nessa caminhada, porque a jornada para engravidar, na maioria das vezes, é muito solitária, né, gente? Vocês sabem como é. E eu tô aqui falando, expondo um pouquinho da minha vida para vocês, do meu tratamento. Às vezes é um pouco difícil para mim também falar, porque vocês sabem, né? Tem dias que a gente acorda bem, ótimo, maravilhoso, mas tem dias que a gente acorda mal, entendeu? Eu também tenho esses altos e baixos. Às vezes, eu acordo de manhã que eu não quero fazer nada, não quero levantar, não quero falar com ninguém, não quero comer, entendeu? E eu tô aqui para falar para vocês, né, para ajudar, né, no que eu posso ajudar. E tem muitas meninas aqui maravilhosas que me acompanham desde o início, que já estão grávidas, que já estão com o bebê no colo, gente. Eu fico tão feliz, sabe, de receber essas notícias. Uma das meninas ontem me falou que ela estava me acompanhando desde abril do ano passado e agora ela já está com o bebê no colo. E eu fico assim como se fosse eu, sabe? A vitória de vocês, meninas, grávidas, mamães, é a minha vitória também. E eu sei que quando eu tiver a minha vitória, vai ser de vocês também.
Então, eu recebo muitas mensagens das meninas grávidas, das mamães, me dando força, né? E só de ver a carinha delas ali, a fotinha, eu já começo a pensar assim, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, é muito importante para mim, meninas, vocês aqui comigo, me ajudam muito. As tentantes, nós vamos aqui dando força uma para outra, né, meninas? Nós vamos conseguir, cada uma tem seu tempo, seu momento, né? Eu acredito muito nisso, que meu momento ainda não tinha chegado. Às vezes a gente pensa que chegou, mas às vezes acontece de não chegar, né? Então, minha hora vai chegar. E a hora de vocês também, meninas tentantes, vai chegar também. Vamos continuar caminhando, fazendo tudo certinho, fazendo nossa nutrição, com as vitaminas, nossa dieta, né? É meio difícil, né? A gente consegue, né? A acupuntura, que eu sempre falo aqui, e a terapia, né? Que é importantíssima, que eu falei já, para desbloquear as questões emocionais, né? E as práticas de yoga também que eu tô fazendo ajudam muito. Então é isso, meninas. Eu quero deixar esse recadinho aqui para vocês hoje. Eu vou ativar os comentários. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu não tô abrindo caixinha de pergunta esses dias porque é bem complicado, né? Abrir caixinha de pergunta, responder todo mundo assim. Mas podem mandar as perguntas no direct pra mim. Eu faço questão de responder. Pode tirar todas as dúvidas. Às vezes as meninas perguntam, ai Lu, desculpa, mais uma pergunta. Não, não tem problema, pode perguntar tudo. E eu faço questão, né, de compartilhar com vocês aqui o meu tratamento e até já passei para vocês as minhas prescrições, né? Prescrição de vitaminas e tudo. Então, a gente tá aqui para ajudar uma a outra. Lu, tô aqui na torcida. A sua vez vai chegar, oh, minha linda. Muito obrigada. É isso. Tô aqui aguardando minha vez, né? Vai chegar. Cada uma tem seu tempo, seu momento. E eu acredito que o meu vai chegar. Eu tô, assim, meninas, em tratamento, né, terapêutico. As meninas me perguntam sempre, por isso que eu já vou falar. Lu, Maria. Lu, essa semana eu lembrei que fez precisamente em janeiro 1 ano que foste a única grávida de quem eu não fugi. Oh, que linda! Tinha acabado de ter o positivo quando apareceste na minha timeline. Oh, meu Deus do céu. Pois é, meninas, é difícil, né? Mas a gente vai ajudando aqui uma a outra. E é isso, a gente vai esperando, né, o nosso tempo, o nosso momento. 1 ano que eu conheço esse anjo que me atura com as minhas paranoias. Oh, meu Deus, amiga. Ai, pois é, vamos dando força aqui uma para outra. A gente vai conseguir, gente. Vamos ter fé, vamos continuar caminhando. A gente vai conseguir. Então, eu tava falando de Rafa, né? E aí mudei de assunto. Rafa, embriologista, que eu aprendi muita coisa com ele. É uma pessoa muito especial pra mim, assim, porque ele manipulou os meus embriões, né? Então, eu tenho um carinho muito especial por Rafa, por toda a equipe dele. Por isso e pela equipe da Mater Prime, todo mundo também que me ajuda, que sempre tá me dando força. Realmente, todos maravilhosos. E que mais que eu tenho pra falar, meninas? Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveitem aí. Ó, já tá passando os 15 minutos, hein? Daqui a pouco eu vou desligar. Então, peço pra vocês, quem não assistiu, quem não conseguir assistir a live agora, que assistam depois a live. Nem quem assiste em 2x, gente.
Mas assista aí para me ajudar, por favor. Maria, como eu aprendo contigo. Obrigada por tudo. Eu e o João enviamos muitos beijinhos. A portuguesa com certeza é que linda. Beijos, amiga. Então, gente, então eu peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, salvarem, continuem me ajudando aí. Manda os coraçõezinhos, meninas. E vamos seguindo em frente, né? Que a gente vai conseguir. É isso, né? A gente, como eu falei para vocês, é muito importante essa questão emocional, né? Eu vou falar até mais sobre isso com vocês, né? Sobre esse tratamento terapêutico que eu tô fazendo, que é assim maravilhoso, sabe, meninas? Teve algumas meninas aqui que já fizeram também esse tratamento. Depois eu quero o depoimento de vocês. Porque, assim, realmente um desbloqueio, sabe? Das questões emocionais que a gente precisa para poder ter a nossa gravidez. E às vezes são coisas assim tão simples, né? Que pode ser resolvido rapidamente, né? E tem coisas mais complicadas também, né? No meu caso tá um pouquinho complicado. Mas é isso, meu terapeuta, ele é maravilhoso, sabe? Ele vai... Tem as ações, né, que ele me dá pra ir fazendo. E essas ações a gente vai fazendo e vai desbloqueando, né? Desbloqueando aos poucos. Porque aí a mente tem que associar, tem que colocar isso na mente, né? Que não tem mais aquele bloqueio. E aí a gente vai desfazendo esses bloqueios aos poucos. Às vezes pode demorar. Por exemplo, quando eu fiz a minha análise corporal, a primeira vez, eu fiz uma análise corporal, só tem uma, né? Você só faz uma. 2 meses depois da minha análise, eu engravidei. Mas aí eu não consegui levar adiante a gravidez, né? Os bloqueios que eu ainda tinha. Mas é isso, aí já desbloqueou uma parte, né? Então vai desbloqueando aos pouquinhos até conseguir, né? Ah, sim, Lu, quando você vai tentar novamente? Então, meninas, é isso, uma das perguntas que as meninas sempre me fazem, né? Quando eu vou tentar novamente? Então, como eu tô fazendo esse processo terapêutico, eu também ainda não voltei para acupuntura, ainda falta voltar para acupuntura. E quero voltar para microfisioterapia também, que me ajudou muito no ano passado. Eu fiz 2 sessões de microfisioterapia. E aí eu quero, assim, sabe, amiga, esperar o momento certo. Que eu achar que eu estiver preparada novamente. Porque ano passado eu tava me sentindo preparada, assim. Porque a gente tem que estar preparada, né, para enfrentar tudo de novo. E ainda mais que eu agora não tenho mais embrião, né? Então, eu tenho que começar tudo do zero. Apesar de que eu tenho óvulos congelados, mas isso é um pouco problema, porque como eu congelei os óvulos acima de 40 anos, esses óvulos não são tão bons assim. Pode ser que não consiga fertilizar todos ou não dê tanto bom resultado assim. Então eu pretendo juntar esses óvulos congelados que eu tenho 11 óvulos congelados, e eu quero fazer outra coleta para poder juntar tudo e fazer uma nova FIV para ter mais chance de ter embriões euploides, né? Porque até então eu fiz 6 FIVs, eu tive 5 embriões euploides. E aí eu tive um negativo, 2 negativos, uma gravidez anembrionada, 2 embriões que eu não posso usar, vocês sabem, né? Então, resumo, fiquei sem embrião. Então, isso também foi uma questão muito forte pra mim, não foi só a questão do negativo, que eu fiquei mal, né? Juntou agora em janeiro a questão do negativo, a questão de eu não ter embriões, aí veio a questão das lembranças da gravidez anembrionada e tudo. Então, isso tudo me deixou mal,
não só emocionalmente, mas fisicamente. Então, assim, quanto tempo depois de uma FIV negativa se deve fazer outra? Ó, amiga, pode até fazer, tipo, no ciclo seguinte, se você quiser. Só que eu, na minha opinião, eu queria garantir mais embriões, entenda, amiga. Na minha opinião, eu acho bom esperar pelo menos uns 2 ou 3 meses, 2 ou 3 ciclos, sabe? Porque para você se recuperar emocionalmente, né? Porque fisicamente também, porque são muitos hormônios, né, que a gente toma. Inclusive, meu Deus, meu cabelo caiu muito, muito, muito depois do negativo, né? Porque aí sobe, a gente toma aquele monte de hormônio, fiquei quase 45 dias tomando hormônio, e aí de repente desceu tudo, sem hormônio nenhum. Então eu tive muita queda de cabelo, isso é uma das coisas que eu tenho. E depois de procedimento, né? E é isso, amiga. Eu acho que é importante você esperar um pouquinho, sabe? Pra você se recuperar fisicamente, pra você se recuperar emocionalmente, né? Porque é difícil, né? O negativo. Eu vejo meninas, assim, que tiveram perdas gestacionais, assim, histórias de 4, 5 perdas gestacionais. Eu fico assim, gente, como assim, gente? E a pessoa conseguir superar e conseguir engravidar e ter o bebê no colo. Então, eu recebo, assim, muitos depoimentos, assim, de meninas. E eu quero até passar esses depoimentos mais para vocês também. Que final do ano passado teve bastante negativo, junto com o meu. Mas teve muitos positivos também. Então, são histórias, assim, maravilhosas. Às vezes as meninas mandam depoimento pra mim, eu choro. Como que manda foto dos bebês delas, entendeu? É muito emocionante, sabe, gente? Porque é isso. Quando a gente tá passando por isso, às vezes, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo, às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, mas será que eu nunca vou conseguir? Será que todo mundo consegue, menos eu? E tudo, vocês passam por isso também, vocês sentem isso? Mandem uns coraçõezinhos aí pra eu saber. Porque eu sinto às vezes, né? A gente fica meio desanimado, assim. Poxa, mas já fiz 6 FIVs, tive 5 embriões euploides, agora eu não tenho nenhum embrião euploide. Entendeu? Então, isso tudo, assim, mexe muito com a gente, né? Mas a gente tem que ter força, né? Porque se a gente tem o sonho de ser mãe, a gente não pode desistir, a gente tem que seguir em frente, né, meninas? Seguir em frente, todo mundo consegue, todo mundo, nós vamos conseguir, de uma forma ou outra. Tem a questão também da ovodoação, outro dia eu quero falar um pouco mais sobre isso, que as meninas também me perguntam. Eu sou a favor da ovodoação, caso a pessoa precise. Por enquanto, eu não precisei, né? Não, ainda tenho reserva ovariana ainda. Baixa, mas tenho. Então, para as meninas que não tem mais, né, reserva ovariana e para fazer ovo doação, embrião doação, gente, vale muito a pena, sabe? E eu vejo meninas que fazem ovo doação e o bebê nasce a cara delas, a cara dela, a cara do pai. Então, tipo assim, outra coisa foi você que gerou, né? Então, quem vai dizer que não é seu filho? É seu filho ali. E mesmo que não tivesse gerado, é seu filho também, né? Como tem outros casos de barriga solidária e tudo isso. E vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ir até o fim, até a gente conseguir realizar o nosso sonho da forma que for, meninas. Meninas e meninos, né? Porque tem os meninos aqui que me seguem, meninos maravilhosos, entendeu? Que estão aqui também para aprender, para ajudar suas esposas. Então, não posso esquecer de falar, né, dos meninos também, das tentãs, das grávidas, de todos vocês aqui que estão aqui me ajudando, me dando força. E é isso, vamos continuar aqui na luta, né?
E mais alguma pergunta, meninas? Já vou encerrar, já tá dando meia hora. Eu disse que era 15 minutos, mas aí vamos. Passou um pouquinho, mas eu tô aqui para responder. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa de falar com vocês. Depois que desliga a live, aí eu lembro. Eu devia ter falado isso. Não, mas hoje eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez peço que vocês curtam aí, compartilhem, salvem. Vocês vão estar me ajudando muito fazendo isso, muito mesmo, meninas. Obrigada por vocês separarem um tempo aqui para me ouvir. E estamos juntas, viu, meninas? Todas vocês. O que vocês precisarem, saiba que eu tô aqui. Conte comigo. Faço questão de responder todas as perguntas que vocês fizerem. Pode mandar. Não fica com vergonha, não. Mas mandei pergunta demais. Não tem problema. Pode mandar a pergunta. Eu respondo. Eu sei que tem muitas meninas que tentam naturalmente também. Sim, uma coisa importante, né? Que eu tô falando essas coisas aqui, não é só para quem faz FIV, tá, gente? Para quem faz FIV, para quem tenta engravidar naturalmente, serve também todas essas dicas que eu dou. E para quem quer melhorar sua fertilidade e futuramente ter uma gravidez, ter o bebezinho em casa. Então serve também para essas dicas para todos vocês. E para melhorar a saúde também, né? Quem não for tentante, também são dicas muito boas, que servem para todo mundo. E é isso. Obrigada mais uma vez, meninas, pela presença. Meninas, meninos. Beijos para vocês. E estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Beijos. Tchau.